Olá, o Fumaça faz 3 anos e celebramos com uma festa e uma entrevista ao vivo com a ex-eurodeputada socialista Ana Gomes. Vamos falar sobre transparência e democracia na Europa. Haverá tempo para perguntas e, no final, comida e bebida e um serão de convívio e música. É já no sábado, dia 3 de agosto, às 18 horas, no Centro de Inovação da Moraria, em Lisboa. Haverá lugares limitados, por isso, podendo, inscreve-te. Também pedimos uma pequena contribuição para suportar as custas deste evento. Podes ler todas as informações no nosso Facebook, Twitter ou Instagram. Esperamos por ti. Obrigada. Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Hoje temos como convidado António Emílio Leite Couto, que em criança decidiu chamar-se Mia Couto. Nasceu há 64 anos na Beira, em Moçambique, é biólogo, foi professor de ecologia e escritor, foi jornalista e tornou-se o autor moçambicano mais traduzido. As suas obras estão editadas em mais de 30 países e é um dos autores estrangeiros mais vendidos em Portugal. Publicou o primeiro livro, Raízes de Orvalho, uma coletânea de poemas, em 1983 e 9 anos depois saiu o seu primeiro romance, Terra Sonâmbula. Em 2013 recebeu o Prémio Camões, a mais importante distinção de literatura em português, reconhecendo o conjunto da sua obra. Escreveu 3 dezenas de livros, entre poesia, romances, crónicas e literatura infantil, e criou para o primeiro grupo de teatro profissional de Moçambique e mais tarde voltou aos guiões com José Eduardo Agualusa. Também participou na composição do Hino Nacional de Moçambique e na sua vida paraliterária é diretor de uma empresa de avaliações de impacto ambiental. Bem-vindo. Olá, muito obrigado por me terem convidado. Vou-lhe ler uma citação. Estou a escrever, disse ele ao sentir-me perto. A escrever? Não é só você que escreve. E o que tanto escreve, pai? São os nomes de todos os que morreram na guerra. Olhei o chão e vi que a terra por ele revolvida se estendia para além do horizonte. Contudo, mesmo sobre o intenso olhar, os rabiscos na areia eram ilegíveis. E quem vai ler tudo isto? Deus. Agora entendo. Aprendi a escrever para melhor relatar o que vivi e nesse relato vou contando as histórias dos que não têm escrita. Faço como o meu pai, na poeira e na cinza escrevo os nomes dos que morreram para que voltem a nascer das pegadas que deixamos. Li um excerto do diálogo de Imani, a personagem principal, a narradora das trilogias das Areias do Imperador, que a Imani tem com o seu pai, e depois uma passagem final do livro que publicou em 2015, que As Mulheres de Cinza é o primeiro dessa trilogia. Sim. Como a Imani também escreve para perceber a sua própria história? Sim, absolutamente. Eu acho que eu desenvolvi ao longo do meu percurso, da minha vida, um gosto enorme por não saber, pela ignorância, né? No sentido em que só a ignorância me permite ter esse desejo de procurar, de querer saber. E quando parto para um livro, no início eu não sei nada da história, sei alguma coisa só dos personagens que são quem me vai conduzir pela mão, a busca desse sentido, dessa história que no fundo é a busca daquilo que eu próprio desconheço de mim, né? E portanto acho que esse não saber é alguma coisa que eu, mesmo quando fui professor, é suposto que um professor transmite saber, e eu queria transmitir exatamente esse desejo de ficar perdido, de voltar a um ponto zero, não é? Um ponto em que nos sabemos pequenos e insuficientes para iniciar esse desejo dessa busca, não? Isto também é um exercício de exorcizar os seus demónios. É também porque não lhes quero dar essa importância, e se eu os desconheço também, digamos, é a melhor maneira de eu fazer guerra é fazer conta que eles não existem, não? Mas dentro de si? Dentro de mim mesmo, não é? Porque se eu os reconheço, se eu os tenho como alguma coisa que eu já sei, eles ficam grandes, ficam encorajados, e não quero isso. Eu quero que eles fiquem nessa neblina, nessa bruma em que eu não dou conta deles porque também não sei quem sou. Há um excerto que nos faz lembrar um bocadinho essa ideia no último voo do Flamingo, que foi publicado em 2000, em que escreve: agora vos conto tudo por ordem da minha única vontade. É que preciso livrar-me destas lembranças como um assassino se livra do corpo da própria vítima. É também este exercício que faz.
Assim, porque a ideia é que temos um passado, e normalmente as pessoas acreditam muito que sabem o que é que se passou, dão demasiada confiança a essa ideia de que há uma memória, e essa memória transcreve realmente o que aconteceu, não é? Eu acho que a memória é apenas uma tradutora, digamos assim, nós inventamos essa lembrança, e isso é, digamos, é uma obra que todos fazemos, não é? Os escritores fazem, mas todos fazem essa recriação do que foi o seu próprio tempo. E por isso também quero ter essa liberdade, já que é inventado, então eu invento à minha maneira, não é? E não fico com essa ideia claustrofóbica que é conferida pela memória como sendo uma coisa solene e absolutamente verdadeira. Viveu 26 anos em guerra. Os 11 da Guerra pela Independência de Moçambique, entre setembro de 1964 e junho de 75, e os 15 em que durou a Guerra Civil entre maio de 77 e outubro de 92. Qual é a sua primeira memória da guerra? É uma memória... Agora, voltando à questão de que as memórias são sempre inventadas, eu acho que é qualquer coisa muito tenue, porque eu vivia numa cidade que era uma cidade colonial na altura, e por volta de meados da década de 60 havia uma ideia forte que a guerra era uma coisa que estava longe, que existia em Moçambique, mas estava longe, estava no norte, era como se aquilo fosse um outro território irreal, né? E de repente a cidade foi abalada por ataques que foram feitos nas imediações, não é? E a cidade enlouqueceu, porque era a única maneira de lidar com aquilo, era a loucura, não é? Portanto, eu lembro-me de ter esses sinais da guerra colonial. Nós não chamamos nunca guerra colonial, lá nós chamamos a guerra da libertação, mas dessa guerra que surgia por via de histórias, coisas mais ou menos delirantes, que eram realmente muito literárias, não é? Esse foi os primeiros sinais da guerra, foram esses. Mas foi uma coisa também muito presente ao longo da sua vida, quer dizer, estes 26 anos é metade da sua vida. Mas eu devo confessar que quando chegamos à data da independência, portanto, essa outra guerra, a guerra colonial, chamemos assim, a guerra de libertação, chamemos de outra maneira, ela deixou em mim marcos que não eram traumatizantes, digamos assim. Eu sabia que essa guerra foi muito dura, que morreu muita gente, mas era tudo muito longínquo ainda. E havia ali uma épica, havia ali uma ideia de que essa guerra pelo menos foi necessária historicamente para romper com aquela situação. Depois a Guerra Civil não, foi mais cruel, até porque ela não tinha esse mesmo sentido, não tinha nada de épico, era uma guerra absolutamente absurda, não é? E muito mais cruel, porque era uma guerra terrorista, era uma guerra em que o terror era realmente o próprio alimento dessa violência, não é? E isso sim, aí já tenho marcas de sei o que é uma guerra a partir de dentro de um convívio muito mais íntimo, muito mais doloroso, não é? Também nessa altura se torna militante da Frelimo, da Frente de Libertação de Moçambique. Porquê é que se tornou militante? Porque na minha cidade bastava que a gente tivesse uma formação humanista, digamos. O meu pai era um poeta, era um homem, vamos chamar de esquerda naquela altura, e ensinou-nos pelo menos a ter essa perspectiva humana dos outros, não é? E a não aceitar que as pessoas fossem maltratadas porque tivessem uma raça ou um credo, ou seja o que fosse. E na minha cidade era tão claro que as pessoas eram tratadas em função da sua raça e eram maltratadas porque eram da raça negra. Aqui não me foi nada difícil, eu não tive que pensar, não tive que escolher, surgiu em mim que só havia... Eu só podia fazer isso, não é? Só podia ser um adolescente, porque na altura eu tinha 16, 17 anos quando comecei a pensar em termos políticos o meu mundo, e aí não foi como se fosse uma consequência natural dessa consciência que eu fui ganhando, não é? Como é que foi esse processo de militância e de se juntar, o processo inicial de se juntar à Frelimo? Portanto, eu saí da Beira, já tinha alguma ligação, mas não orgânica, não formal, não estrutural. Depois, quando fui para Lourenço Marques, na altura, era atual Maputo dos... Por volta de 72. 72, fui fazer o curso de medicina, mas eu já sabia que não ia fazer medicina, aquilo era uma mentira. E, portanto, eu estava disposto a me oferecer, digamos assim, a tornar disponível para essa luta. E lembro-me de uma cena, que conto muitas vezes isso, mas é uma cena que eu acho que é bonita,
porque, bom, era um tempo da clandestinidade, ainda não se podia fazer isso de maneira aberta, mas eu fui para uma periferia da cidade à noite, onde havia uma sessão em que essas pessoas, jovens que queriam ser candidatos a serem membros formalmente membros da Frelimo, se candidatavam, e eu fui, e era uma coisa realmente muito concorria tudo no escuro, né? E eu, quando fui, eu era o único jovem, era a única pessoa branca, raça branca, e nessa sessão eu percebi que as pessoas que avançavam para uma mesa junto a um júri, que é uma espécie de um comitê de avaliação, e contavam a sua história. E era bonito porque eu pensei, bom, as histórias de facto têm este valor não só de testemunho, mas um valor simbólico também. E todos aqueles que me precederam tinham histórias de sofrimento real, de coisas que tinham realmente passado na vida muito duras. Eu não tinha nada. Eu era um privilegiado, eu era filho de gente que vivia relativamente bem, não é? E pensei que tinha que inventar um passado qualquer de sofrimento, porque aquilo chamava-se mesmo a narração do sofrimento, como se o sofrimento conferisse esse passaporte, essa identidade. E isso é uma ideia também muito cristã, não é? Muito cristã. De associar o sofrimento a um determinado valor. Exatamente, é isso. O sofrimento era o passaporte, digamos. E eu não tinha esse sofrimento. Eu pensei que ia dizer uma coisa muito bonita, não? Quando chegasse a minha vez, ia dizer que eu sofri porque via sofrer os outros, também é uma coisa cristã. Mas não ocorreu nada, então de facto foi muito bonito, porque quem estava a chefiar a sessão disse: mas você não é o poeta jovem que publica uns versos aqui no jornal? Eu disse sim. Ele disse: então nós queremos a poesia, pode entrar. E isso foi a primeira vez que eu pensei, bom, a poesia vale a pena, não é? E também, sendo branco, não podia ser guerrilheiro. Sim, esse era um preceito que não se dizia, mas era assim, okay. Que era, sim. Mas não era uma coisa... Não era assumido. Não era assumido, era um compromisso, porque dentro da Frelimo havia linhas diversas. Havia uma linha mais de identidade racial, que diziam que os brancos podem pertencer à luta, mas não podemos ter tanta confiança assim, de maneira que lhes possamos entregar uma arma, e portanto ficávamos na luta política. Eu tinha aquele sonho, vivia muito em função do que vinha de Cuba, por exemplo, né? Os guerrilheiros cubanos, Che Guevara, etc. Eu pensava que eu tinha que ter uma farda. Ainda bem que nunca tive nada disso. Aliás, não fiz grande coisa, porque fiquei só na cidade e aquilo já era no fim. Provavelmente estamos no princípio de março de 74 e depois houve o 25 de Abril aqui, portanto eu não tive grande glória nessa luta. Mas depois o jornalismo torna-se a sua arma. Sim, eu nessa altura já era jornalista, porque me disseram que eu devia, portanto a minha missão, em vez de ir combater na frente armada, não, eu teria que ficar na cidade e infiltrar o termo era um termo para mim épico, infiltrar um órgão de informação que era dominado pela lógica colonial, não é? E pronto, e fiz isso e pediram para eu interromper o estudo. A própria Frente de Libertação pediam que eu suspendesse os meus estudos universitários e, portanto, era para ser 1 ano, fiquei 12 anos, mas adorei a experiência do jornalismo. Foi para mim uma coisa que eu acho que nunca deixarei de ser, é ter esse espírito que o jornalismo pede, de curiosidade, de interrogação, de questionamento. Começou como repórter em 74, teria 19 anos. Sim. Num jornal chamado A Tribuna, e depois foi para a Agência de Informação de Moçambique. Foi também a guerra, pode-se dizer que foi a guerra que o tornou jornalista? Foi a guerra, no sentido em que a guerra realmente é uma parteira, no sentido de nos colocar perante situações que são situações que nunca viveríamos se não fosse essa violência extrema, não é? Portanto, eu acho que fiz essa viagem, não que eu faça aqui a defesa da guerra, a guerra não é precisa, pelo contrário, ela é completamente dispensável sempre, mas por um lado eu acho que a guerra condensou esse tipo de experiências que eu demoraria muito a chegar, a obter, não é? E sobretudo a guerra produz esse efeito de desumanização, mas por um outro lado, até como resposta, nós temos um forte sentido de rehumanizarmos, e isso foi para mim uma grande escola, não? Como é que se escreve sobre isto? Como é que se é jornalista
A gente não escreve sobre, a gente escreve contra isso, não é? Digamos, aprendemos a perceber que o que interessa, por exemplo, é o pequeno detalhe de como é que as pessoas se juntaram, se tornaram solidárias para responder a uma violência na sua aldeia, no seu bairro, dentro de si mesmo, não é? Acho que esse é o que me interessava naquela altura, era procurar a história individual de cada um, para que se percebesse que essa semente estava lá, que não tinha sido morta pela guerra, não? Essa semente de humanidade, esse sentimento de solidariedade não foi morta. Ao contrário, havia situações que na guerra me pareciam extraordinárias. Por exemplo, as pessoas, eu próprio vivíamos na cidade, era uma cidade sitiada, cercada, e não tínhamos comida, não é? Era preciso todos os dias saímos de manhã à procura de comida. E a maneira como as pessoas se respondiam de forma solidária, ajudando-se, distribuindo comida que chegava para uns e era partilhada por outros, isso era uma coisa extraordinária. E, em 85, abandona as redações. As histórias que tinha para contar, aquilo que tinha para dizer, já não cabia no jornalismo, era preciso outro meio. E é por isso que vai para a literatura. Foi uma mistura de várias coisas. Por um lado, eu acho que também a minha, digamos assim, a minha dedicação política a um projeto que eu imaginei que seria de uma maneira, percebi nessa altura que esse projeto estava a sofrer algum desvio e eu já não me identificava a ponto de eu, digamos, me entregar completamente como eu tinha entregue no princípio. E depois, por outro lado, também acho que o jornalismo era uma escola mas que eu precisava de matar o mestre, digamos assim, precisava de sair dali, precisava de pensar numa outra maneira, não é? E ter tempo, sobretudo, porque quando ia numa reportagem, que era o que eu mais gostava de fazer, era o trabalho de reportagem, e me apaixonava por uma situação, por uma pequena aldeia, por alguma coisa, por personagens, eu não tinha tempo para depois telefonar para a redação, olha, estou aqui, vou ficar mais uns dias, o jornalismo não se compadece. Mas já na altura não havia, sentia que não havia tempo? Sim, porque já na altura a redação tinha que fazer contas, a administração do jornal tinha que autorizar que eu ficasse por lá, etc. E eu não... Sobretudo também havia uma coisa que é suposto naquele jornalismo que eu fazia, eu assumir a posição de que eu sabia a verdade, não é? Portanto, quando eu era enviado especial para um lugar qualquer ou para um evento, eu não podia telefonar e dizer, eu não percebi nada porque isto é preciso mais tempo e eu tenho que mergulhar fundo. Portanto, eu comecei a pensar que eu não tinha esse direito de assumir-me como um sujeito suposto saber, não é? Que era aquilo que o jornalismo me pedia. Então pensei que era melhor fazer outra coisa, que já tinha gosto, que era contar aquelas histórias que eu... Mas o jornalismo sugeriu-me que havia essa grande riqueza, não é? Que no princípio de uma entrevista, de uma reportagem, havia outra pessoa, e essa pessoa era uma fonte de todas. Não havia pessoa que eu não percebesse que era uma fonte de histórias. E eu queria ir fundo nessas histórias. E quando começa a escrever, desde o início e em grande parte dos seus livros, a guerra está muito presente. Sim. A guerra alguma vez acabou em Moçambique? Eu acho que para quem viveu a guerra como eu, ela acabou, mas, digamos, ela é como se uma doença que depois assumisse uma outra forma, compreende? E a gente pensa que está curado e no fundo está lá qualquer coisa. Não creio que seja possível alguma vez a gente, depois desses 16 anos, sobretudo os da Guerra Civil, sair completamente curado, imunizado. Eu ainda hoje há 2 dias estava no norte de Portugal e ali há muitas festas que têm foguetes e eu não consigo ouvir aquilo, tudo basta uma coisa dessas para que tudo volta. Então a guerra depois convida-nos a um esquecimento, que é um falso esquecimento. Ficam lá alguma coisa, uma espécie de uma ferida que a gente pretende ignorar, mas está lá. Mas eu acho que a situação em Moçambique, apesar de que ainda agora estamos reescrevendo um acordo de paz, não é, pela segunda vez, eu não posso dizer que do ponto de vista social, aquilo que seria, digamos, o retrato do país, não se pode dizer que o país esteja em guerra, não. Há focos de tensão no norte, mas que a gente não percebe o que é, mas não tem preço isto que a gente está a viver agora, que é pelo menos uma situação serena, não é? Na Confissão da Leoa, publicada em 2012,
escreveu que nenhuma guerra se relata. Onde há sangue, não há palavra, e o escritor está a pedir aos mortos que mostrem as cicatrizes. Neste caso, o escritor sendo uma personagem. A guerra é um espaço onde as histórias não devem sair ou não saem. Não há histórias a sair da guerra. Não, há histórias que saem da guerra, sim, mas da maneira que já lhe referi, quer dizer, se elas são escritas para mostrar quanto o homem é o homem no sentido da espécie, é maior que a guerra, é maior que a própria guerra, no sentido que é este sentimento profundo de humanidade que existe. Eu acho que é comum a todas as culturas. É maior do que isso, que esse desejo que depois foi criado de fazer com que o outro fosse tão diferente, tão para além daquilo que é o estereótipo do que é o humano. No fundo é um companheiro, é um irmão, um parente, não é? Mas contar as histórias da guerra também é uma forma de tratar os traumas que a guerra cria. Sim, é preciso falar dela. Nós em Moçambique decidimos esquecer. O esquecimento foi uma espécie de um pacto. Mas no sentido em que não se fala sobre isso? Não se fala. Margarida, se for a Moçambique hoje, ninguém fala da guerra. É como se nunca tivesse existido. Aliás, logo a seguir, quando em 92 se fez o Acordo de Paz, ninguém queria falar nisso. E então há uma história de um país que se faz, sobretudo, pelo esquecimento coletivo. A maneira como esquecemos juntos o que já fomos constrói muito daquilo que nós somos hoje, não é? Então esquecemos da escravatura, esquecemos do tempo colonial, esquecemos da guerra civil, e isso não vale a pena remar contra isso, porque, digamos, há ali consensos que são obtidos não por via política, não, mas por uma espécie de um entendimento silencioso, não, que as pessoas têm, não querem acordar aqueles fantasmas. Mas isso não resolve, não? Profundamente. Acha que as pessoas viveram a guerra da mesma forma, ou seja, viram as mesmas razões para a guerra existir, ou seja, combatiam aquela guerra pelas mesmas razões, se entendiam a guerra da mesma forma? Neste caso, a guerra civil, sendo mais... Não, a guerra civil é uma coisa que tem que ser colocada no contexto histórico. A guerra civil nasceu realmente fora de Moçambique com uma tentativa de agressão militar, política e militar, desses regimes que sobreviviam na África do Sul, que era o regime do Apartheid, e o regime rhodesiano, naquilo que depois veio a ser o Zimbábue. Portanto, eram regimes de minoria branca que estavam completamente assustados com o nascimento de um país vizinho de poder negro, não é? e de poder socialista. As duas coisas eram inconcebíveis para eles, não é? E, portanto, eles organizaram essa agressão. Portanto, começou por ser uma guerra de agressão externa, mas depois, porque havia tensões internas em Moçambique, elas alimentaram essa guerra para um ponto que não era imaginável no início, não? Mas as pessoas viam a guerra do mesmo lado, ou seja, tinham as mesmas razões para a combater. Quem foi ouvindo as histórias ao longo dos anos, não necessariamente quem estava na linha da frente, mas... As pessoas estavam com medo, Margarida. Eu acho que as pessoas... Havia uma coisa que eu acho que unia as pessoas, que era muito mais do que... Portanto, a propaganda que legitimava essa guerra por parte de quem fazia contra o governo era que o governo era um governo de orientação comunista, socialista, marxista-leninista, o que fosse. Mas eu acho que isso... As pessoas nem sabiam exatamente o que era isso, não é? O que as pessoas viviam na pele era uma coisa que foi por exemplo, foi a maneira como se foi atingido aquilo que era a lógica, vamos chamar tradicional, mas a lógica do poder rural, como essa religiosidade que ainda hoje os moçambicanos todos têm, todos mantêm, e fortemente, mesmo que o moçambicano se diga cristão, ou católico, ou muçulmano, etc., eles vivem, mas de uma maneira profunda, essa religiosidade dos antepassados, não é? E a Frente de Libertação não soube respeitar isso. Portanto, as pessoas ficaram com medo de perder aquilo que era a sua relação, a sua harmonia com o invisível, com o lado invisível do mundo. Nesse sentido, é possível dizer que alguém ganhou a guerra em Moçambique? Não. Acho que quem ganhou foi não sei, quem ganhou foi este repensamento, este repensar que a gente tem que fazer de entender que as coisas não se fazem só com números, não se fazem só com a economia, não se fazem só com a política formal, que há muito mais que isso, que há aquele lado, vamos chamar cultural, mas a cultural é uma palavra pequena para dizer o que eu quero dizer, mas esse lado que é realmente um lado de ligação
profunda com o lado espiritual do mundo, sim. Também não gosto da palavra espiritual, mas está um bocadinho gasta, mas pronto, mas eu acho que essa, porque ali não há quem não pense que os mortos não morreram, estão presentes, estão governando o mundo. E se governa este mundo sem o seu consenso, nós vamos cometer erros. E é isso que se tentou esquecer, porque havia uma grande pressa de ser moderno. E os modernos, que são os europeus, não olham para os mortos dessa maneira. Não é? Então havia uma certa vergonha de reconhecer isto. Não é? Em 4 dos seus últimos grandes romances assume uma perspectiva, um ponto de vista de uma mulher que conta a história na primeira pessoa, quer na trilogia das Areias do Imperador, quer na Confissão da Leoa. De onde é que vem esta necessidade de falar com vozes femininas? Sim. Não sei, eu tinha pensado sempre numa resposta que era uma resposta mais ou menos, talvez fosse simpática, de dizer que eu fui à busca dessas vozes femininas porque elas nasceram, sobretudo porque a minha mãe, eu venho de uma família, éramos família muito nuclear, éramos só nós, o pai, mãe e 3 filhos, e não tínhamos, digamos, eu não nasci com avós, nunca conheci um avô, uma avó, tios e primos estavam aqui, estavam do outro lado do mundo. Então, digamos, a minha mãe era uma pessoa de uma personalidade, um caráter fortíssimo, não é? E ela contava histórias, e essas histórias criaram a nossa capacidade de imaginar o mundo, não é? Então eu vou ali, quando eu quero, digamos, reencontrar aquilo que é o meu lado feminino, as vozes femininas que me compõem, eu vou ali, elas estão presentes, estão vivas e são, digamos, eternas. Portanto, não fiz porque pensasse, agora as mulheres sabem mais, as mulheres sentem mais. Não penso assim, eu não vejo esse tipo de fronteira, de identidade. Acho que não sei o que é o lado feminino e o lado masculino. Desse ponto de vista, não sei o que é. Quando eu dava aulas, eu perguntava sempre, digam-me lá uma coisa que para vocês é tipicamente masculina ou tipicamente feminina. E a discussão era interminável, podia-se ficar o ano inteiro, e porque as pessoas diziam sempre coisas que afinal também os outros podiam ter, não é? Portanto, a grande diferença é não entre géneros, mas a diferença é entre pessoas, entre si, entre individualidades. O exercício de escrever na perspectiva de uma mulher é comparável ao exercício de escrever também noutras personagens ou noutras pessoas tão distantes de si. Imaginar, por exemplo, um general de um exército português branco ou um negro escravizado. Não, acho que não. Não, eu acho que o exercício aqui é, para mim, porque cada escritor, cada pessoa, né? Não é só isso, não é uma coisa dos escritores, é uma coisa das pessoas todas. O exercício é eu apagar-me de mim próprio, né? Eu abolir aquilo que são o meu chão, as minhas fronteiras, aquilo que a gente acha que é a nossa própria identidade, e pensar que isso é tão inventado, é tão criado, é tão frágil, né? Que vale a pena nós fazermos esse mergulho, essa viagem, e estão lá todos, dentro da Margarida estão todos, estão os chineses, estão os novos e os brancos, e os velhos e os negros, estão todos lá. Se você for capaz de ir ao fundo e tirar aquilo que é a sua própria, que é o resultado da sua própria busca, da sua própria voz, toda a gente diz, agora nesta trilogia, vieram 3 jovens ter comigo e disseram, nós somos Shop é uma etnia onde se passa essa história. E diz, o meu avô e a minha avó dizem, aquele fulano é branco, mas deve ser Shop. Obviamente eu não sou Shop, estou muito longe disso, não é? Mas quando me perguntaram, mas como é que você foi capaz de fazer isto? Eu acho que se é capaz de fazer isto quando somos capazes de deixarmos sermos nós próprios, estamos disponíveis a sermos outros. E portanto, quando eu ia lá à região dos Shops e escutava aquelas histórias, eu escutava como se fossem minhas, como se fosse um regresso a qualquer coisa, não? Mas questiona-se quando está neste processo de escrever na voz do outro? Questiono-me, claro, mas como questiono a mim próprio sempre, não é? Eu acho que não há a voz do outro. Acho que o que faz que alguém seja escritor é exatamente porque ele percebe que esse outro é ele próprio sempre, não? Então custa muito esta coisa agora é o lugar da fala, essa discussão, que eu acho que é uma discussão sem grande sentido, sinceramente. Acho que nas artes há um lugar de fala, na literatura, mas nas artes não só nas artes como no resto, não é? Porque não acho que é um privilégio de quem está do lado da arte, mas seria, digamos,
O absurdo disso seria que só seria legítimo eu falar sobre mim próprio, não é? Eu mesmo assim com dúvidas, porque eu não sei quem eu sou, não é? Então, eu acho que essa é uma discussão feita para nos distrair, que não tem... Que não é produtiva, condiciona. não produz nada, não é? Não produz nada, produz divisão. Acho que isso é um jogo daquela busca de miragem, da identidade, que hoje está muito na moda. Eu preciso saber quem eu sou, se eu como se, mas isso depois acaba por ser uma prisão acaba por ser a negação daquilo que a própria arte procura, que é buscar aquilo que somos. Não Todos. condiciona esta busca da identidade quando está a escrever a ideia de corresponder a uma ideia que tem de si ou que outros têm de si? Não, eu acho que, por exemplo, de ontem ali qualquer coisa que um estudo sobre Guimarães Rosa em que dizia, no tempo, alguém brincava, né? No tempo em que os animais falavam, mas o que o Guimarães queria fazer era no tempo em que tudo falava. E o rio, e a pedra, e a montanha falavam também. A gente pode pensar, mas isso se tem só um valor poético, não tem valor prático nenhum, não é? Mas eu acho que não, acho que para mim me ajuda. Quando eu escrevo sobre o rio, sobre a pedra, sobre a paisagem, eu tenho que saber escutar, eu tenho que saber que ali há uma voz, não é? É isso que me interessa, porque de resto, por exemplo, tentar fazer esta tradução do que é a literatura moçambicana, aquilo que são as culturas de Moçambique, só me interessa na medida em que essas culturas vão para além dessa identidade em que os humanos estão separados de uma maneira muito clara daquilo que não são os não humanos. E ali não, aquela é uma coisa fantástica, porque não existe essa fronteira. Eu posso de noite transformar-me numa árvore e ninguém acha isto extraordinário. Os meus livros, quando são lidos em Moçambique, não são lidos como realismo mágico. Exato. Qualquer pessoa acha que é natural que eu tenha sido, sei lá, um leão ou uma árvore durante a noite, não é? Mas é uma questão que é muitas vezes colocada, se tem esta inspiração no realismo mágico de Guimarães Rosa ou sim, de mas foi importante ler esses autores, claro. muito importante. Os primeiros até foram os outros latino-americanos, porque a gente sempre diz que os brasileiros parece que não são latino-americanos. Mas foi muito importante lê-los e sobretudo porque eles conferiram uma autorização. Houve ali uma luz verde que disse, olha, isto é possível, está autorizado, e é literatura, não? Vamos passar um excerto de uma entrevista de 2016 a Paulina Tiziani, a escritora moçambicana, que foi a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique, A Balada do Amor ao Vento, em 1990. Falando da situação do meu país, as mulheres participaram na luta armada, participaram nos movimentos pela independência, etc. Depois da independência, essas mulheres não foram recordadas. Por quê? Porque não assinaram documento nenhum com o seu nome que prova que elas estiveram presentes. Entretanto, fizeram talvez a parte mais pesada da luta armada. E então, nós temos agora um país que foi sonhado e foi escrito pela mão dos homens que dominavam mais a escrita do que as mulheres. Então, para mim, escrever é essencial. Acho que a literatura pode emendar uma certa história escrita numa perspectiva masculina. Sim, isto que a Paulina diz é absolutamente verdade. Eu acho que ela própria sofreu na carne, porque ela foi uma das primeiras autoras a escreverem, a publicarem, e mais do que isso, ela não se reconhecia que uma mulher pudesse contar histórias, número um, e contasse aquelas histórias, que eram histórias sobre a intimidade, sobre a sexualidade, sobre esse mundo do que não se fala. Então acho que ela é uma pessoa absolutamente notável, é uma figura que tem que ser reconhecida em Moçambique. E o que ela está a dizer é verdade, porque a luta de libertação nacional pressupunha também que houvesse também a emancipação da mulher. Isso era cantado, era proclamado, mas o próprio hino da mulher moçambicana, que era o hino que, digamos, simbolizava essa grande bandeira da liberdade das mulheres, guardava esse espaço, perguntava quem é que organiza o movimento, e a mulher era vista como alguém que apoia, não faz, apoia a luta de libertação, digamos. E isso era já a marca de
uma sociedade que é realmente muito marcada pelo machismo, pelo lugar do homem absolutamente dominante, a mulher invisível, a mulher que existe só para confirmar o poder do homem, não é? Uhum. A Paulina deixa de escrever precisamente por sentir que há uma série de amarras na literatura que ela já não consegue ou já não quer lutar contra, mas vê pessoas em Moçambique tentarem reescrever a história ou contar outras histórias. Não, há muitas jovens, há muitas mulheres agora escrevendo e aparecendo na poesia, na prosa. Acho que ela não é que a Paulina não foi absolutamente pioneira, mas foi pioneira no pós-independência, mas antes tinha havido vozes femininas que reivindicavam o seu espaço, não? Acho que isso é um processo que agora é reversível. E ler um excerto da Confissão da Leoa que dizia precisamente a ideia que dizia há bocado, é uma passagem da Naftalina, uma das personagens, que diz para o marido: fingem que estão preocupados com os leões que nos tiram a vida, eu como mulher pergunto, mas que vida há ainda para nos tirar? Isto é uma questão que tem refletido mais recentemente, é uma coisa recente em si, ou é uma questão que sempre lá esteve e que de alguma forma é mais presente agora nos últimos romances? Eu acho que sempre esteve, não sei não, sempre esteve presente. Eu sempre tive vontade de que essa, assim, eu sempre verifiquei que na minha própria história pessoal, da minha família, o meu pai era a pessoa reconhecida. Ele era poeta, tinha uma certa notoriedade pública, publicou 6 livros de poesia, etc. Mas realmente quem criava essa espécie desse chão poético na nossa casa era a minha mãe, não é? Absolutamente, ela comandava esse lado de repensar e de recriar a nossa própria vida, de criar personagens, porque ela percebeu de maneira muito, muito, digamos, fina, que os filhos precisavam ter essa ligação com um passado que não tinham, não é? Ou que tinham, mas que não sabiam obter a visibilidade. Então ela fazia teatro, ela transformava-se em avô, em avó, na terra, nos cantos, etc. Nós conhecíamos Portugal por via dessa teatralidade que ela introduzia na nossa casa. Então eu acho que, para mim e para os meus irmãos, era claro que havia ali uma grande injustiça, porque o meu pai colocava em papel uma poesia que já estava por ela feita, não é? Então acho que isso me deu um sentido que era preciso resgatar esse lado mais visível. E é um certo sentido de reparação ou de repor a justiça. Sim. Sem que fosse com uma batalha política, mas porque também era mais verdade que a coisa surgisse assim a mim. Mbate Pedro, que é um escritor e editor moçambicano, fundador da editora Cavalo do Mar, disse numa entrevista ao Jornal Tornado em 2018 que, estou a citar: a Coca-Cola é uma mercadoria que chega ao distrito mais recôndito dos nossos países, mas um livro, tal como os preservativos e medicamentos, dificilmente ou nunca chegam lá. Eu acho que isto é o que a lusofonia ainda tem que resolver. Quais são as consequências? Como é que vê um país que tem uma produção e uma edição literária tão escassa como é Moçambique? Quais são as consequências disto? Bom, isso já é uma consequência de alguma coisa, não é? Que é a miséria que aquele país vive. Digamos, é preciso perceber que aquele é um dos países mais pobres do mundo, apesar de se pensar que hoje já se começa um caminho novo, que eu não acredito que seja tão rápido assim, mas não sei, há muita coisa para dizer. Não sei se a Margarida me está a perguntar exatamente aquilo que eu vou dizer, mas eu noto que há uma coisa que Moçambique tem, que deve guardar, que é uma coisa, é um analfabetismo que não pode continuar, e essa é uma luta que é feita um pouco em falso, porque agora as campanhas de alfabetização, a escolarização que está a ser feita é de tão má qualidade que eu acho que as pessoas se mantêm semi-analfabetas a vida inteira, mesmo que depois de terem tirado um curso superior. Mas o que me dá mais medo é que essa escolarização, essa ideia de que se vamos escolher gente preparada, academicamente preparada, seja uma ideia falsa, no sentido que os programas escolares, tudo aquilo que é veiculado por via formal do livro e dos compêndios escolares, dê às pessoas armas e ferramentas que não servem para nada, que servem para uma coisa que já foi desatualizada. Nós estamos
Não, em vez de criarmos a nossa própria lógica, o nosso próprio programa, agenda, estamos a ir atrás daquilo que os outros já fizeram, portanto, e eu acho que isso é um lucro, é um equívoco. Portanto, agora, o que é que me parece que é importante fazer? É fazer livros, sim, mas fazer livros, se calhar, de uma outra maneira, que sejam capazes de funcionar de modo a que esta oralidade, que é, digamos, é uma grande moradia. Os moçambicanos moram na oralidade. Esse é o seu primeira pátria. Não seja confundida com o analfabetismo, porque as pessoas, ao deitarem fora uma coisa, não podem deitar fora o resto. As pessoas pensam, a oralidade não é só a ausência da escrita, é uma maneira de pensar o mundo, é uma maneira de ter a sua própria concepção, que muitas vezes é comum àquilo que é hoje a concepção europeia dominante, mas também outras vezes tem divergências profundas que não devem ser. Os moçambicanos têm muita vergonha dessa diferença. Não? Mas de que diferença? Por exemplo, esta coisa que lhe estava a falar, de pensar que, por exemplo, os moçambicanos pensam em geral que ter alma não é uma coisa exclusiva dos homens, das pessoas. Os animais têm alma, não é? Mas isso não se diz. Se há um moçambicano falar consigo, ele pensa desta maneira, mas nunca diz isto, não é? Por exemplo, esta ideia de que o tempo tem uma maneira de pensar o tempo, outra maneira de pensar o tempo, em que o tempo não é alguma coisa que se tem essa sequência cronológica, é um tempo circular, é um tempo que pode ter, que é a sua pertença se for partilhado com alguém, não é? Por exemplo, esta ideia, a ideia de que a pobreza, por exemplo, você não tem uma palavra em nenhuma língua moçambicana que diga pobre, que diga isto. Futuro também, não é? Futuro também. Mas pobre é muito curioso, porque para se dizer pobre, diz-se órfão. Alguém usa essa palavra xisuana nas línguas do Sul. E quer dizer que a ideia de que alguém é pobre porque perdeu estes laços sociais, este lugar solidário que tem, tudo isso é uma coisa que eu acho que não podemos perder, não é? Vamos falar um bocadinho sobre a língua. Sim. O que está publicado em Moçambique é maioritariamente escrito na língua oficial, o português, sim. Que é também a língua materna da maioria das pessoas que o escrevem. Sim, sim. Mas mais de metade da população moçambicana não fala, ou menos de metade da população moçambicana fala português. Estima-se que só 10% dos quase 28 milhões de moçambicanos tenha o português como a sua língua materna. Existem 48 outras línguas nativas. Conhece alguém que escreva em línguas moçambicanas? Conheço alguém que já escreveu, mas que eu acho que desistiu, infelizmente, porque não correu bem quando publicou os seus livros naquele caso era Chironga. E um outro fulano que escrevia na Zambésia, numa língua que era Chuabo. Mas não correu bem porquê? Eu acho que nós não temos uma ideia clara sobre o que é que falta, mas é claro, é evidente que, por um lado, as pessoas que não sabem ler em nenhuma língua, portanto, não sabem ler na sua própria língua. Só agora é que estão a fazer ensaios que estão ainda numa fase muito preliminar de educar as pessoas primeiro na sua própria língua e depois na língua portuguesa, no caso de não ser a língua materna português. Por outro lado também, portanto, não há nenhuma possibilidade de ter gente que é capaz de ensinar essas línguas. Portanto, há toda uma construção que é preciso fazer, que não se faz só pelo facto de se publicar literatura naquela língua, não é? É preciso que essa língua viva de maneira escrita, não é? E que viva nas escolas e que as pessoas tenham familiaridade com isso, não? Certo, que aprendam a ler para depois, claro. Senão tem sentido publicar antes e depois pedir às pessoas que agora vão aprender a ler. Exato. Está aqui. Mas para si faria sentido alguma vez escrever numa língua que não fosse o português? Não sei fazer isso, não sei. Mesmo que eu escreva em inglês relatórios, mas não sei escrever em mais nenhuma língua. A literatura, aquilo que sai dentro de mim só pode ser na minha própria língua. Sim. Fernando Ganhão, que é era um histórico militante da Frelimo, tem esta passagem num discurso no Seminário Nacional sobre o Ensino de Português realizado em Maputo em outubro de 79. Ele dizia: teria sido impensável que em 25 de junho de 1975 se tivesse escolhido uma das várias línguas moçambicanas para a língua nacional. A decisão de se optar pela língua portuguesa como língua oficial da República Moçambicana foi uma decisão política mediada e ponderada visando atingir um objetivo: a preservação da unidade nacional e a integridade do território. Num país que tem mais de
40 línguas nativas, porque é que é a língua do colonizador que une os povos que são libertados? Mas porque não, se calhar é porque não é a língua do colonizador quanto a gente pensa, não é? Foi-se pedido empréstimo, foi-se assaltando essa língua no bom sentido, não é? E hoje acho que para uma grande parte dos moçambicanos, e não são só aqueles que têm a língua portuguesa como língua materna, que são os tais 10%, mas para muitos deles essa língua é uma língua moçambicana. Português é uma língua moçambicana também. Então, eu acho que a ideia era essa decisão não foi tomada logo à independência, antes da independência já estava sendo tomada pela Frente de Libertação, foi que a língua não é uma coisa que se herda, como se herda uma coisa, não é uma roupa, uma casa. A língua é uma entidade viva e, portanto, à medida que Moçambique ia se apropriando dessa língua para se fazer a si próprio como país, fazia dessa língua uma coisa moçambicana, digamos, uma entidade moçambicana. Mas acho que tem custos o facto de se ter usado a língua portuguesa? Tem porque isto é sempre um processo violento, é sempre um processo hegemónico, não é? Porque a imposição dessa língua fez esquecer as outras línguas, não é? Fez esquecer, portanto, só agora é que estamos a fazer os primeiros ensaios para ensinar numa outra língua. Mas as dificuldades, realmente, o custo disso, foi este que eu estava a lhe dizer, a maneira como os moçambicanos também, digamos, herdaram esta ideia de que as línguas nacionais, outras línguas nacionais de Moçambique, de origem africana, era uma coisa que se devia desvalorizar, não era capaz de dizer aquilo que nós queremos dizer. Isso é um custo, mas o outro custo é, mesmo agora quando a gente quer compensar, digamos, corrigir isso, quando se tenta ensinar em 40 línguas diferentes, não? Criar compêndios, criar professores, criar regras para essas regras, não existem para todas essas línguas, as regras que fazem a norma ortográfica, etc. Isto que agora está a ser discutido agora com o acordo ortográfico. Para a língua portuguesa, nós não temos sequer uma primeira norma, ainda para a maior parte dessas línguas. Então, isso é um trabalho imenso, um trabalho que requeriria custos e meios que nós não temos capacidade. E depois tem uma coisa prática, que é assim, a ideia é que é melhor que uma criança comece a aprender as regras da sua própria língua, digamos, usando a língua materna, a sua própria língua materna. Mas se há uma escola em Maputo, a Margarida tem lá 30 crianças numa sala de aulas e 20 têm 20 línguas diferentes. Então, como se fazer isto? Não é? Como juntar aquelas crianças sem criar depois esta ideia que continua a ser uma espécie de tabu em Moçambique, que é qualquer coisa que nos divida e que consolida esta ideia de que a entidade é uma entidade étnica, deve ser combatida. Exato, e a língua une isso. A língua, hoje, digamos assim, o paradoxo é que talvez o cimento maior da unidade moçambicana é a língua portuguesa. E a literatura e a poesia serviram de alguma forma para que países como Moçambique, e daqui não falo só de Moçambique, mas de outros países africanos de língua portuguesa, tivessem tirado o Portugal da língua e tivessem feito esta apropriação, como o Brasil tinha feito antes? Sim, acho que essa língua que sendo a nossa língua comum, é a língua que nos separa também, né? É dentro dessa língua que eu percebo que há uma coisa que se chama um espírito, digamos assim, lusitano, ou seja o que for, não sei se existe isto, espero que não. E um espírito moçambicano também espero que também não exista da mesma maneira. Mas quer dizer, esta marca de dizer, olha, nós, isso está presente na minha própria história. Eu acho que eu, no princípio, sem perceber bem o que estava a fazer, mas eu acho que era uma espécie de urgência que surgia na minha própria escrita para marcar ali uma identidade moçambicana em cima daquilo que era a regra portuguesa, não? E hoje já não sinto tanto esta necessidade, acho que estamos mais à vontade. Não sente que escreve numa língua opressora? Uma língua opressora? Sente que a língua portuguesa é opressora? Não, de maneira nenhuma, nunca senti isso, não, por contrário, é uma língua que me liberta muito. E acho que é muito bonito pensar que isso não é
porque a língua portuguesa é uma língua especial, né? A gente gosta de dizer porque somos os únicos que temos a palavra saudade e não sei o quê, e isso é uma coisa muito, muito provinciana que a gente proclama, parece que há línguas que são mais e outras que são menos, e a nossa, claro que é mais. Mas, na verdade, a condição histórica da língua portuguesa é uma condição muito favorável, porque ela foi se casando, foi namorando e de repente expressou-se de tal maneira, e o Brasil, acontecer o Brasil, foi uma felicidade enorme para a língua portuguesa, não? Porque há ali uma nação que não é simplesmente uma nação já colonizada, uma nação que já existe por si e tornou-se, digamos, de uma certa maneira maior que o próprio pai ou a própria mãe. Isso é uma bênção, porque hoje a gente nem pensa isso como variantes, são os limites, aquilo que podia ser, digamos assim, o contorno da nossa própria língua foi expandido e foi abusado, num bom sentido. Sente que a sua escrita seria diferente se não escrevesse em português? Absolutamente, sim. Mas em que sentido? No sentido que eu acho que nós, sem saber, estamos a fazer experiências cotidianamente, né, sobre esse limite do que é certo, do que é que está gramaticalmente definido, não é? Acho que isso é uma grande felicidade. Hoje, ainda por cima, juntando essa experiência angolana, moçambicana, de repente, eu próprio às vezes não sei como é que se escreve uma certa coisa, não é? Mas eu acho que isso é ótimo, de uma certa maneira. Eu tenho que perguntar às vezes à minha própria mulher, aos filhos, e eu que sou escritor, de repente digo assim, não sei como é que se escreve isto, porque eu saber que se diz de uma maneira, no Brasil se pronuncia de outra maneira, e acho que isso é uma grande felicidade. Daí esta ideia de que eu acho que é muito empobrecedor tentar espartilhar isto numa coisa que seria a nossa linguagem comum. E uniformizar. Sim, com qualquer coisa que seja um acordo qualquer. Mas acho que a gente somos tão criativos que nunca vamos ligar muito a essa coisa. Há 2 semanas, no dia 6 de julho, na conferência Afro-Europeus e Invisibilidades Negras contestadas em 2019, que juntou dezenas de investigadores antirracistas aqui em Lisboa. A investigadora Isabel Rodrigues Figueira apresentou resultados de um estudo que fez sobre as capas do Jornal de Letras. Este estudo que ela fez mostra que, a seguir a Jorge Amado, é o Miyakoto que mais vezes apareceu na capa do jornal. Sente que é o escritor da lusofonia? Não, não sei, mas não sinto isso. Mas sente que lhe foi atribuído esse... Não, mas eu nunca quis isso, não, essa não é a minha bandeira. Ao contrário, sempre questionei a lusofonia e sou muito crítico, ainda hoje acho que a lusofonia, se calhar há várias, mas aquela primeira que nasceu e que, digamos, que ganhou este sentido comum entre os países, foi uma coisa que eu não só não me identifico, mas não quero estar naquele barco, não. Então, não sei, mas é que isso tem a ver com a capa depois? Não estou a ver. Quer dizer, por ser uma publicação portuguesa, mas estando... acha que a lusofonia criou um certo... ideia de escritor modelo, um novo herói africano, ou não há esta tentativa, não sente que há esta tentativa de criação? Não, acho que há várias lusofonias e eu acho que é um repare, assim, a ideia da lusofonia deixa de fora uma grande parte daquilo que nós somos no conjunto, não é? Dizer que esses moçambicanos que não falam português são lusófonos é uma agressão contra aquilo próprio que eles querem ser e sonham ser, não é? Então, e a mim me apetece falar mais dessa outra gente que não está sobre esta capa. Não está neste chapéu. Não, esse é um chapéu muito redutor e que não celebra esta diversidade grande que nós temos. Em julho de 2014, o então Presidente da República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, disse isto que vou passar a citar numa cimeira de chefes de Estado e do Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, em Dili, em Timor-Leste. Ele disse: o potencial de atração da nossa comunidade e reconhecimento internacional da CPLP assentam no conjunto de valores identitários que partilhamos, como são a língua portuguesa, princípios fundadores de defesa da paz, do Estado de Direito Democrático, dos direitos humanos e do desenvolvimento económico e social. É por isso fundamental que continuemos a deixar claro, no presente e no futuro, que são esses os valores que determinarão as nossas decisões e as nossas iniciativas.
Na sua opinião, para que é que serve a CPLP? Eu não sei responder essa pergunta. Você acha que Moçambique ganha com a CPLP, com esta ideia de união dos países lusófonos? Essa família podia ser útil, digamos. Eu não questiono, mas não acho que seja um adversário disso. Acho que, por exemplo, num mundo que tem hoje esta grande hegemonia da língua inglesa, dos blocos políticos dos quais nós somos excluídos como países chamados pequenos e periféricos, acho que nós podíamos constituir uma força se tivéssemos a originalidade, se trouxéssemos uma outra voz, se disséssemos, olha, temos aqui uma outra proposta, não é? Mas nós vamos lá pedir um espaço, mendigar uma coisa, uma pequena migalha, não é? E assim não vale a pena ter nada, não é? É melhor não. Mas acha que a CPLP não tem, reconhece a utilidade da CPLP? Teria essa utilidade se a gente tivesse mas sendo neste modelo? Sim, trouxesse alguma coisa que fosse diversa, que fosse uma outra voz. Assim, nós não só falamos em português, mas falamos outra coisa, queremos dizer uma outra coisa para o mundo. Mas não, nós agora até já a Guiné Equatorial também já faz parte e enfim, é um... Não que eu pense que essa entidade tenha que ser uma entidade pura, mas acho que aquilo onde poderíamos ser alguma coisa, que seria esta outra maneira de ver o mundo, esta outra cultura que nós temos e que realmente partilhamos, não está lá, não é? E faz-se mais fora da CPLP por uma cultura comum do que dentro da CPLP. Mas eu não me queixo porque acho que é assim mesmo e é bom que seja assim, não é? Portanto, os escritores informalmente criam fóruns de discussão, etc. E isto que estamos a fazer aqui agora, por exemplo, faz parte disso. Eu estou muito feliz de estar aqui neste espaço. Eu quero também dizer isto porque acho que não é uma coisa só da língua, é uma coisa em que há novas vozes, gente que não cabe naquela dimensão clássica e dos grandes meios de informação. Acho que isso é uma guerra de guerrilha que eu estou completamente disponível. Só mais uma pergunta, voltando atrás à CPLP. Acha que a CPLP é de alguma forma um instrumento colonial? Não, tanto não, assim, não. Acho que não. Acho que felizmente nenhuma destas nossas países tem, mesmo que tenha essa pretensão, e provavelmente tem, não tem força para impor isso hoje, não, acho que não, está fora de hipótese. No ano passado, nas conferências Fronteiras do Pensamento no Brasil, disse que as elites moçambicanas reproduzem um pensamento colonial como forma de preservarem o seu poder. Isto hoje é visível em Moçambique? Eu acho que sim. Mas acho de que forma? Por exemplo, um modelo económico que se estabeleceu, a maneira de pensar, aquilo que tem uma espécie de palavra sagrada que é o desenvolvimento, não é? É pensado como qualquer potência colonial pensa, a África, não é? Nós estamos reproduzindo esse modelo. Isto é, nós estamos fornecendo matérias-primas para elites na Europa e nos Estados Unidos, para aqueles que são a grande máquina que depois nos vai revender os produtos, isto é, reproduzindo aquilo que é a lógica tipicamente colonial. E nós estamos eu não sei se pode acusar, não é? Este não é um tom acusatório, simplesmente é preciso perceber que essa é a realidade. Não sei se a Margarida perguntar, mas como é que se vai fazer de outra maneira, não sei dizer, mas acho que isso não devemos perder de vista, que nós estamos realmente, é como se fosse uma mudança de turno, não é? Quem faz a colonização agora são os próprios, os indígenas dos próprios países, que então houve uma certa indigenização daquilo que é o processo de colonização. Pois é, perguntar quem é que eram os novos colonizadores. Não precisa de haver, não precisam vir de fora, não é? As elites locais, quer seja em África, quer seja na Ásia, na América Latina, dentro da própria Europa, há essa distribuição, não é? Dos grandes centros e os outros países que servem isso, que servem as grandes economias. Isso está bem repartido no mundo, não é? Vou-lhe ler só mais uma passagem, desta vez novamente da Confissão da Leoa, em que diz, e passo a citar: quando lhes desatamos os pulsos, os moços permanecem imóveis, grudados ao tronco da árvore. Podem ir, encorajamo-los. Para onde? Pergunta por fim um deles. Para onde quiserem, agora são livres.
não se movem. A mim parece-me que eles se incorporaram na matéria vegetal da árvore. Saímos dali e os condenados permanecem especados à sombra do medo, ficaram ali à espera do regresso dos seus carrascos. Isto, de alguma forma, é uma metáfora de Moçambique ou de outro país africano pós-colonial? Um pouco sim, provavelmente sim. Não fiz com essa intenção, não tinha uma grande intenção de fazer isto, nem sei o que é que eu estava a fazer naquela altura, mas na verdade acho que havia a percepção de que a independência era um processo que tinha que ter várias facetas, e a faceta política era só uma primeira, mas era preciso descolonizar muito mais e descolonizar o próprio pensamento a partir de dentro. Acho que nesse aspecto não fomos ainda muito longe, não é? E de repente, aparentemente estamos livres e não sabemos por onde ir, não é? Mas como é que se descoloniza o pensamento? Não, acho que não dizer, primeiro não gosto muito da palavra descolonizar, eu próprio usei, não é? mas acho que a grande questão é pensarmos com base naquilo que é a nossa própria história, o nosso percurso, não a tradição, porque isso é uma coisa inventada, mas naquilo que é a nossa própria experiência de fazer, como fazer, não é? E, por exemplo, a própria luta moçambicana por ter uma espécie de primeira bandeira daquilo que era o nosso próprio chão, nos ensina muita coisa, não é? Eu acho que nós tínhamos uma maneira de fazer, por exemplo, sem chamar a isto socialista ou marxista-leninista, a prática da Frelimo de envolver as bases da luta, as pessoas comuns nos seus lugares de trabalho, nos seus lugares de vivência, era uma coisa que se perdeu, não é? E era uma coisa muito estranha, porque não havia democracia no sentido multipartidário, mas havia uma democracia que depois se perdeu, que era esta coisa das pessoas realmente participarem nas discussões e terem representação, que não era parlamentar, mas era um outro tipo de representação. E que agora se perdeu? Eu acho que se perdeu irreversivelmente. Última pergunta, é biólogo, professor de ecologia. Como é que vê o futuro de Moçambique e dos países que estão ou vão ser afetados pelas alterações climáticas, embora tenham muito poucas responsabilidades na emissão de gases com efeito de estufa, que são os provocadores destas alterações que os afetam? Como é que vê este futuro? Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso, se calhar, é preciso de muita coisa, não é? E é preciso mudar o mundo inteiro, porque o logro é pensar que as coisas climáticas se debatem num foro à parte, que é esse tipo de mudança que é preciso introduzir no mundo, cabe dentro de uma reunião especial, né? Então estamos a tratar dos outros assuntos, da economia, das grandes decisões sobre como gerir o mundo. E depois temos uma conferência à parte, como se aquilo fosse uma coisa lá para os ambientalistas, etc. Eu sou muito avesso a essa ideia de que o meu lado ambientalista é um lado à parte, e o lado dos ambientalistas no mundo, na sociedade, tem a ver com um certo tipo de... A primeira coisa que eu acho que os ambientalistas no mundo têm que fazer é perceber que... Eu acho que eles já perceberam, parece que estou aqui um discurso um pouco arrogante, mas é negar essa identidade à parte, como se fosse uma coisa... Este é um grupo que faz esta pressão, um grupo de pressão. Porque, no fundo... se não estiver incorporado num único pensamento, que seria o pensamento que faz, digamos assim, avaliar como este modelo de gestão, de administração do recurso do mundo, das coisas. A palavra recurso é outra palavra que eu acho que a gente tem que repensar, porque as coisas não são recursos, nem muito menos recursos humanos. Mas, portanto, acho que tem que haver aquilo que é uma espécie de interrogação radical sobre como tudo isto está ligado. E está a ver aqui... é aqui que as filosofias africanas que sobrevivem muito a custo poderiam entrar, porque quando eu não tenho essa distinção entre a minha própria identidade e aquilo que que vem da floresta, do rio, etc., quando eu me penso que essas entidades têm alma e, portanto, falam comigo, é muito mais fácil eu pensar que a economia tem que ser feita ouvindo estas entidades, tal e qual como eu ouço, sei lá, um grupo de pressão, um partido político ou qualquer outra coisa. Portanto, acho que aqui há uma coisa que a África pode dar. Deu-me isso a mim. Pelo menos eu acho que podia ser alguma coisa que não fazia mal ao mundo escutar. Não como uma coisa exótica, mas como uma coisa que tem realmente tem intervenção.
Esta foi mais uma entrevista do Apenas Fumaça. É um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Mia Couto. Margarida, foi uma boa entrevista. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, e pelo Bernardo Afonso, que fez também a edição de som. A Joana Batista fez a edição de vídeo. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Mota Fez, Pedro Miguel Santos, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lutz Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se quiseres ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vê e lê, vai a fumaca.pt/contribuir. Até já.